Há uma voz dentro de você que já conhece o caminho. Uma certeza silenciosa que não grita, mas comanda. Ela não vem das opiniões alheias, nem das notícias do dia, nem do medo que insiste em cochichar no seu ouvido quando ninguém está olhando. Ela vem de um lugar mais fundo, o mesmo lugar de onde nasceu o Salmo 23. Não como um poema bonito para os fracos, mas como uma declaração de guerra interior para os que decidiram vencer. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é uma frase de consolo, é uma afirmação de liderança. De quem entendeu que viver é caminhar pelo vale da sombra da morte, de cabeça erguida, com um foco inabalável, com uma mente afiada como a espada de um guerreiro. E é exatamente aí que a filosofia de Napoleon Hill se funde com a fé milenar de Davi. Porque o sucesso não é obra do acaso, é direção, é convicção, é a ciência de pensar grande, agir com fé e transformar intenção em resultado. Você foi condicionado a ver o Salmo 23 como uma oração para momentos de fraqueza. Mas pare. Leia com os olhos de quem tem um legado a construir. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso não é apenas descanso. Isso é estratégia. É clareza mental. É a importância de silenciar o mundo para ouvir sua própria visão. Hill chamou isso de domínio da mente. O poder absoluto de dirigir os próprios pensamentos, em vez de ser dirigido por eles. Os pastos verdes não estão no mundo exterior. Eles estão na sua capacidade de visualizar um futuro próspero com tanta nitidez que a realidade não tem escolha a não ser ceder. E quando Davi diz, guia-me mansamente às águas tranquilas, ele está falando da mesma força que Edison usou para fracassar 1000 vezes e continuar tentando. Está falando da mente disciplinada, centrada, inquebrantável. Você só bebe de águas tranquilas quando tem coragem de recusar os rios turbulentos da distração. Agora ouça, refrigera a minha alma. Isso é mais profundo do que parece. Não se trata apenas de consolo espiritual, mas de renovação mental. Napoleon Hill dizia, toda adversidade, todo fracasso, todo desgosto, traz consigo a semente de um benefício equivalente. Essa é a refrigeração da alma. Não é fugir da dor, é destilar dela a própria força. É saber que cada queda carrega a instrução para o próximo salto. Que o sofrimento bem interpretado se transforma em estratégia. Que o fundo do poço, quando bem aproveitado, vira alicerce. Você entende agora? Isso não é uma oração de conformismo. É um código, um mapa mental, um manual de instruções para o sucesso real, para construir no invisível a estrutura que mais tarde será visível. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso é propósito. Isso é visão alinhada com valores. É o que Hill chamou de definido propósito principal, a força inegociável que move cada decisão, cada ação, cada respiração. Não há sucesso sem direção. Não há realização sem um motivo maior. Quando você é guiado por justiça, você deixa de agir pelo impulso do momento e começa a agir pela visão do legado. Você não reage mais aos outros. Você constrói, você lidera, você influencia. E quando tudo ao seu redor parecer desmoronar, você se lembrará que está sendo guiado por algo que não depende do que está fora, mas do que foi decidido por dentro, do que já foi selado no invisível. Sim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é fé estratégica. Não é superstição, não é positividade cega, não é autoajuda de Instagram. É a consciência inabalável de que o medo é uma construção mental. E como toda construção, pode ser desmontada. Napoleon Hill passou anos estudando os homens mais ricos, mais influentes e mais extraordinários da sua época. E ele descobriu que todos, sem exceção, caminharam pelo vale. Todos enfrentaram críticas, falências, traições, doenças, portas fechadas. Mas o que os fez continuar foi isso:
a certeza de que estavam acompanhados, de que havia algo maior, sustentando cada passo. Isso não é otimismo, é estratégia espiritual. É saber que a dor não é o fim, é a curva da estrada. A tua vara e o teu cajado me consolam. Hill diria, isso é disciplina e autocontrole. A vara corrige, o cajado direciona. Sem correção, o ego destrói tudo. Sem direção, a mente se perde. Você não pode ter sucesso duradouro sem aceitar limites que o moldem, sem se submeter a um código interno mais alto que a sua vontade momentânea. Edison tinha um. Lincoln tinha um. Ford tinha um. Não era uma religião. Era uma estrutura. Era um conjunto de princípios inegociáveis que os guiavam quando a emoção queria tomar o volante. A vara é dura. O cajado é firme. Mas é isso que mantém a caminhada viva. É isso que transforma caos em progresso, impulso em potência. A vara não é punição, é refinamento. É Deus, o universo, ou como você quiser chamar, moldando a sua grandeza. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso é a manifestação. Isso é o palco final da batalha interior. É quando o seu trabalho silencioso, disciplinado e consistente começa a brilhar diante daqueles que duvidaram. Napoleon Hill chamou isso de recompensa inevitável para o trabalho bem feito. Não há como esconder a excelência. A mesa não aparece para quem espera. Ela aparece para quem construiu, para quem continuou, para quem levantou da cama, nos dias em que a alma pesava toneladas, para quem transformou crítica em combustível. O sucesso, quando chega, não pede permissão. Ele se impõe, ele brilha, ele se senta à mesa que você mesmo preparou com cada gota de suor, cada lágrima silenciosa e cada escolha alinhada com o seu propósito. Isso é prosperidade de verdade. Aquela que ninguém pode tirar de você, porque ela nasceu de dentro. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso, meu irmão, minha irmã, é unção em estado puro, mas não da forma religiosa e passiva que te ensinaram. Não é um ritual externo, é uma ativação interna. É o momento em que sua mente sai do comum e entra no território da genialidade. Quando Napoleon Hill falava sobre o subconsciente como o intermediário entre o pensamento e o infinito, ele falava exatamente desse óleo invisível. É o despertar de uma mente preparada. É quando você se alinha com ideias tão poderosas que não cabem mais em pensamentos pequenos. A unção é quando você para de mendigar validação e começa a transbordar visão. Quando o medo já não dita mais suas escolhas. Quando o passado não prende mais seus pés. E você começa a pensar como um criador, como um arquiteto do próprio futuro. É nesse ponto que o universo inteiro parece conspirar, não porque ele mudou, mas porque você mudou. E quando o cálice transborda, é porque você entendeu o segredo que Napoleon Hill dedicou a vida inteira para ensinar. A abundância é um estado interno antes de ser um resultado externo. O mundo diz que você só pode dar depois que tem. Hill e o Salmo 23 dizem que você só terá de verdade quando aprender a dar primeiro. Dar sua visão, sua disciplina, seu foco, sua energia. Quando parar de viver como um mendigo emocional e começar a operar como um canal de criação. O cálice não transborda para os egoístas. Transborda para os generosos. Para os que não vivem com medo de escassez, mas com fé no fluxo. Porque quem anda com clareza de propósito, com disciplina diária e mentalidade elevada, inevitavelmente atrai mais do que jamais imaginou. Isso é lei, é princípio, é espiritualidade aplicada. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que isso significa? Que quando você vive alinhado com o seu propósito principal, como Hill ensinava, e age com fé e consistência, você se torna um imã para o bem, não porque o mundo mudou, mas porque você passou a ver com novos olhos. As oportunidades que antes passavam despercebidas,
Agora pulam na sua frente. As conexões certas aparecem. As portas se abrem. Não por sorte, mas por sintonia. Você se torna compatível com aquilo que antes parecia inalcançável. E quando errar, e você vai errar, a misericórdia vai te levantar. Não para te manter no chão, mas para te lembrar de quem você é. O erro não te define, te refina. E quanto mais você cresce, mais atrai crescimento, mais inspira outros, mais se torna um canal de bondade no mundo. Esse é o legado real. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas uma promessa para depois da morte. É uma convocação para viver no estado de consciência mais elevado possível, agora. A casa do Senhor não é um lugar. É um nível de mente. É quando você vive em constante conexão com sua missão. Quando cada passo é intencional, cada dia tem direção. Quando o seu trabalho é culto. Sua disciplina é devoção. Sua visão é profética. É aqui que Napoleon Hill e o Salmo 23 se tornam um só. Porque não existe realização verdadeira sem uma base espiritual sólida, sem um compromisso íntimo com algo maior que você mesmo. E quando você vive nesse nível, o tempo não te assusta. O fracasso não te define. O medo não te governa. Você se torna imparável e começa a viver de fato por longos dias, não em quantidade, mas em profundidade. Agora pare, respire. Sinta o peso dessas palavras, porque se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para mais, pronto para o próximo nível, para sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção. O Salmo 23, quando lido com os olhos da mente milionária, revela não apenas conforto, mas poder, clareza, estrutura. Um verdadeiro mapa para quem deseja não só vencer na vida, mas deixar um legado. Napoleon Hill não escreveu para motivar. Ele escreveu para treinar soldados do espírito. Homens e mulheres que recusam viver no automático. Que entendem que a mente é o campo de batalha e o destino é o troféu. Por isso, nunca mais leia esse salmo da mesma forma. Leia como quem carrega uma espada. Como quem decidiu que não vai sair dessa vida sem extrair cada grama de grandeza que carrega dentro de si. Porque, no fim das contas, essa é a maior forma de gratidão. A sua vitória é a honra do nome dele. Então ouça, porque o que vem agora não é para os fracos de mente, nem para os apaixonados por desculpas. É para aqueles que já cansaram de sobreviver e decidiram viver com autoridade. O Salmo 23 não é poesia de consolo. É estratégia de guerra espiritual. É uma convocação para quem entendeu que a vitória começa dentro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não porque tudo virá fácil, mas porque você finalmente entendeu que o poder da criação está na decisão, não na condição. É isso que Napoleon Hill gritou em silêncio em cada página de seus livros. Você é o mestre da sua mente, o capitão do seu destino, o arquiteto do seu legado. E se você não assumir essa responsabilidade agora, vai passar mais uma década, chamando de destino aquilo que foi pura omissão. Você quer prosperar? Então primeiro domine seu interior. Porque não existe abundância real onde ainda mora o caos emocional. Napoleon Hill dizia que o homem que domina sua própria mente é mais poderoso que aquele que conquista uma cidade inteira. E o Salmo 23 reforça isso com precisão cirúrgica. Nada falta àquele que vive em aliança com o divino. Não uma aliança de palavras, mas de atitudes. É quando o seu caráter se alinha com a sua visão. Quando a sua ética sustenta os seus sonhos. Quando sua fé se transforma em disciplina. Quando você para de orar para que Deus resolva seus problemas e começa a agir como quem entendeu que foi ungido para resolvê-los com Ele. É aí que começa a prosperidade de verdade. Não aquela que apenas aparece no saldo bancário, mas aquela que transborda na sua postura, na sua presença, no seu impacto. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas.
Isso aqui é mais do que conforto. É clareza. É a mente em estado de harmonia com a missão. É o oposto da pressa ansiosa de quem não sabe onde está indo. Napoleon Hill chamava isso de definiteness of purpose, a clareza inabalável de propósito. Sem isso, você vive perdido em labirintos de distração, sendo guiado por urgências dos outros, em vez de ser conduzido pela sua própria visão. A mente que não tem direção será sempre escrava das vontades alheias. Mas quando você encontra o seu porquê, tudo muda. O ruído se cala, a pressa vira estratégia, e a ansiedade se transforma em autoridade, porque agora você sabe, com cada célula do seu ser, que há um caminho, que há um plano, que você foi feito para algo maior, e isso te acalma, te foca, te arma com convicção. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui está a essência do equilíbrio entre espiritualidade e produtividade. Hill dizia que nenhum sucesso é sustentável se for construído sobre culpa, medo ou engano. O verdadeiro sucesso é aquele que você pode encarar no espelho todas as manhãs sem baixar os olhos. É o sucesso que vem com paz, com integridade, com legado. Porque não adianta vencer o mundo e perder a si mesmo no processo. Por isso Deus te guia por caminhos justos, não para te limitar, mas para te preservar, para que a sua conquista não seja apenas alta, mas sólida. Porque riqueza sem justiça é condenação disfarçada, mas quando a sua jornada é pautada em princípios, até o que parece demora se transforma em maturação. O tempo que parece contra você está na verdade preparando a estrutura interna que vai sustentar o seu império. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o ponto de virada. O momento em que você entende que a escuridão não é ausência de propósito, mas parte do processo. Que o vale não é castigo, é passagem. Que as sombras só existem porque há luz. Napoleon Hill falava sobre os momentos de decisão. Aqueles pontos críticos em que a maioria desiste, mas o vencedor decide avançar. É aqui que você escolhe se será definido pelas circunstâncias ou se vai definir as circunstâncias pela força da sua mente. Deus não promete que não haverá vales, mas promete presença. E onde há presença divina, há direção, há força, há consolo e há propósito até mesmo na dor. Porque toda cicatriz vira símbolo de autoridade quando você decide aprender com ela, em vez de se esconder por trás dela. Você entende agora por que o Salmo 23 não é apenas um salmo, mas uma filosofia de vida? Ele não é sobre espera passiva, é sobre movimento guiado. Não é sobre religiosidade, é sobre mentalidade. Ele te diz: caminhe com fé, haja com disciplina, sonhe com clareza, enfrente com coragem, construa com justiça e saiba que você não está só. Napoleon Hill chamaria isso de aliança com a inteligência infinita. A Bíblia chama de caminhar com Deus. E quando você faz isso, de verdade, não só da boca para fora, sua vida se transforma numa declaração silenciosa de grandeza. Você não precisa mais gritar que tem valor. Sua presença grita por você. Sua disciplina fala por você. Seus resultados falam por você. E o mundo, escuta. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esse versículo não é uma promessa de conforto. É uma proclamação de poder. É Deus dizendo: eu te farei florescer exatamente onde tentaram te enterrar. Napoleon Hill chamaria isso de transmutação de adversidade, a capacidade de transformar críticas em combustível, rejeições em impulsos e derrotas em alicerces. Quando você compreende essa verdade, os inimigos já não te paralisam. Eles te impulsionam, porque você sabe que cada ataque é, na verdade, um anúncio disfarçado da sua ascensão. Quando os obstáculos aparecem, é sinal de que o propósito está se aproximando. E essa mesa que Deus prepara não é banquete de ego,
é altar de propósito, é onde o mundo verá com os próprios olhos o que acontece quando um ser humano decide cooperar com o divino, pensar com clareza, agir com disciplina e persistir com fé inabalável. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso aqui é identidade, é a marca da escolha divina sobre você. Hill dizia que o sucesso começa com uma ideia clara e definida, mas só se manifesta quando você se torna a pessoa capaz de sustentá-la. O óleo sobre a cabeça não é magia, é responsabilidade. É o símbolo de que você foi separado para mais, mas mais exige estrutura. Exige que você abra mão da superficialidade, que você sacrifique a mediocridade emocional, que você corte laços com versões antigas de si mesmo, porque o cálice só transborda quando você para de viver no raso. O transbordo é consequência do alinhamento, quando o seu pensamento se alinha com seu comportamento, quando sua fé se manifesta em atitudes e não apenas em discursos. A unção não é para te deixar confortável, é para te deixar perigoso. Perigoso para os padrões pequenos, para os ciclos viciados, para tudo o que tenta te manter no nível anterior. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é mentalidade. Hill dizia que pensamentos são coisas, e pensamentos dominantes moldam o seu destino. Quando você anda com convicção de que a bondade te segue, você para de correr atrás de validação, para de agir com escassez, para de mendigar atenção ou aprovação. Você entende que sua vibração comanda, que sua fé se materializa em atmosfera, que sua expectativa se manifesta em circunstâncias. E então você anda diferente, fala diferente, decide diferente. Porque você está operando em um nível onde a bondade não é mais um desejo, é uma consequência. A sua mente está ancorada na certeza de que há propósito até no inesperado, que há beleza até no improvável, que há favor até nos dias nublados, e essa certeza muda tudo. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, não como quem visita, mas como quem pertence. Aqui está a chave final: permanência. Hill alertava que muitos fracassam porque vivem de picos emocionais, mas nunca constroem consistência. O verdadeiro legado nasce na constância. É o que você faz quando ninguém está vendo. É o hábito que ninguém posta, mas que sustenta tudo. Habitar é permanecer firme quando a emoção acabar. É seguir com disciplina quando o entusiasmo se apagar. É construir raízes profundas o suficiente para resistir à pressão e aos ventos da dúvida. Porque quem habita não se move por modismos, não abandona a rota ao primeiro sinal de resistência e não se corrompe por atalhos. Quem habita transforma sua vida em templo, sua mente em fortaleza, sua jornada em missão. E quando você habita no propósito, o tempo vira aliado, as portas se abrem, o mundo se curva, porque você se tornou inabalável. É aqui que a voz de Napoleon Hill e a sabedoria do Salmo 23 se fundem em uma sinfonia poderosa. A verdadeira prosperidade não é sobre o que você tem, é sobre quem você se tornou. É sobre o que você inspira, é sobre o que você constrói que continua mesmo depois que você se vai. É sobre legado, e legado não se improvisa. Se constrói com fé, disciplina, visão e propósito, dia após dia, escolha após escolha. Mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando tudo parece impossível, porque o impossível é só o que ainda não foi feito por alguém que decidiu não desistir. Legado, palavra pequena, mas peso eterno. Não é o dinheiro que você acumula, nem os títulos que você exibe. É o impacto invisível, mas palpável, que sua existência imprime no mundo. E ninguém entendeu isso melhor do que Napoleon Hill. Quando ele escreveu Pense e Enriqueça, ele não estava apenas falando sobre bancos ou cifras. Ele estava escrevendo sobre eternidade, sobre construir algo com tamanha convicção que continue moldando mentes mesmo após sua voz silenciar.
E é exatamente isso que o Salmo 23 ensina. Viver de forma que sua história se torne uma referência, não uma advertência. Deixar rastros de coragem em cada passo. Deixar vestígios de fé em cada decisão. Deixar sementes de transformação em cada pessoa que cruzar seu caminho. E isso não se alcança por acaso. Isso se constrói com clareza feroz, visão inegociável e ação incessante. A clareza é a lâmina que corta as distrações. Ela separa o que parece importante do que realmente é. Hill afirmava que homens bem-sucedidos pensam com clareza, agem com propósito e recusam perder tempo com o que não move a missão. Quando Davi diz, nada me faltará, ele não está negando os desertos. Ele está afirmando uma mente que não se curva ao medo. Clareza é enxergar a tormenta e ainda assim manter o leme firme. É olhar para as vozes que duvidam, para os fracassos que tentam te definir, para os medos que assombram seus pensamentos, e mesmo assim, manter a visão acesa, porque a visão não nasce dos olhos, ela nasce da alma. E quando a sua alma está firmada em propósito, a escuridão do mundo perde o poder de te paralisar. Mas clareza sozinha não é suficiente, porque até mesmo a visão mais nítida se desfaz sem disciplina. E disciplina é o templo, onde a fé constrói os milagres. Hill dizia que disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. É repetir até dominar. É persistir até ultrapassar. E quando o Salmo 23 fala de pastos verdejantes, não está falando de conforto, está falando de preparo. Ovelha nenhuma caminha até pastos verdes sem antes cruzar vales, pedras, terrenos áridos. A disciplina é o processo entre o chamado e o cumprimento. É a ponte entre o que você deseja e o que você merece. E essa ponte só atravessa quem não se vende por prazer momentâneo, por alívio rápido ou por aprovação fácil. Só atravessa quem decide fazer da dor um instrutor, da rotina uma aliada e da persistência um estilo de vida. E então vem o propósito, a força invisível que te puxa para frente quando tudo parece conspirar contra. O mundo inteiro tenta te convencer a viver uma vida segura, previsível, normal, mas você não foi chamado para a normalidade. Você foi separado para a grandeza, e grandeza sempre carrega peso. Hill dizia que o desejo ardente, quando alimentado com fé e ação, se transforma em obsessão criadora. E é dessa obsessão que nascem as revoluções. Não é possível viver com propósito e, ao mesmo tempo, agradar a todos. Não é possível ser extraordinário e ainda se encaixar nos moldes do ordinário. Viver com propósito é aceitar a solidão estratégica, é conviver com incompreensões, é ouvir não e transformar em ainda não. É ser ridicularizado antes de ser reverenciado. Mas é também sentir todos os dias que você está no caminho certo, mesmo quando ninguém mais entende. E então, quando clareza, disciplina e propósito se fundem, algo sobrenatural acontece. Você se torna imparável. Não porque a vida fica fácil, mas porque você fica inquebrável. É aqui que as palavras de Hill e os versos de Davi colidem em força bruta. A mente dominada pela fé, não fé cega, mas fé estratégica, consciente, lúcida, é a arma mais poderosa já criada. É essa mente que cria impérios, que transforma legados, que muda destinos. Porque essa mente não espera condições ideais. Ela cria, ela lidera, ela executa. E enquanto o mundo observa, duvida, critica, ela avança. E agora, chegamos ao ponto onde tudo se alinha. Onde o Salmo 23 deixa de ser apenas um texto sagrado e se torna um código interno. Uma nova programação mental. Um chamado para levantar a cabeça, ajustar a postura e assumir seu lugar de herdeiro. Não de miséria, mas de direção, de sabedoria e de legado. Porque certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é uma promessa para os passivos,
É uma declaração de domínio para os que se movem com fé estratégica. Napoleon Hill sabia: o universo não recompensa os indecisos. Ele conspira a favor daqueles que agem com convicção, que transformam cada queda em plataforma, que não esperam o cenário perfeito, criam, agem, constroem. E quando tudo desmorona ao redor, eles permanecem, porque sabem que o sucesso real não é sorte, é estrutura. Você não está aqui por acaso. Se essa mensagem te atingiu, é porque há algo em você que já começou a despertar. Uma voz interna que cansou da mediocridade. Um espírito que já não tolera viver abaixo do seu chamado. A pergunta agora não é: será que vai funcionar? A pergunta é: você está disposto a se tornar quem precisa ser para fazer funcionar? Porque o que te aguarda do outro lado da dúvida é mais do que sucesso. É transcendência. É se tornar a versão de si mesmo que você sempre soube que existia, mas que o medo tentou enterrar. Esse é o seu momento, de alinhar mente, fé, propósito e ação, de transformar o Salmo 23 em um estilo de vida e de provar com cada passo que nada, absolutamente nada, pode parar alguém que decidiu se tornar inabalável. Se essa jornada ressoou em você, se essa chama acendeu algo que você não quer mais apagar, então compartilhe isso com o mundo. Curta esse vídeo, não por impulso, mas por convicção. Comente abaixo qual versículo ou ideia mais te atingiu, porque quando você escreve, você consolida. E se você ainda não faz parte desse canal, inscreva-se agora. Aqui, cada vídeo é mais do que conteúdo. É munição para a sua transformação. É filosofia de vida. É poder interior em forma de palavras. Ative as notificações, porque o próximo passo da sua evolução não pode ser adiado. E lembre-se, você não está aqui apenas para assistir. Você está aqui para despertar. E quando você sair desse vídeo, que saia diferente de como entrou, que leve essa energia consigo. Que cada passo que você der a partir de agora seja guiado por clareza feroz, disciplina inabalável e fé que movimenta montanhas. Porque, como Davi declarou, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E como Napoleon Hill provou, com uma mente dominada, você pode dominar tudo. Vá, torne-se aquilo que o mundo ainda nem sabe que precisa, e que a sua vida se torne o salmo vivo que outros vão ler e despertar.